Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu me chamo Marcos, sou estudante do terceiro semestre de Engenharia de Software lá na UNAERP, de Ribeirão Preto. Hoje eu vou dar uma pequena aula sobre a linguagem C. Bom, o que seria a linguagem C, né? A linguagem C, ela foi criada lá por volta dos anos 70 e ela ainda é usada até hoje, né, nos nossos sistemas operacionais, embarcados, jogos. Também serve de base como uma base para linguagens, como por exemplo o C++, né, Java e até mesmo para o Python, que é uma das linguagens mais conhecidas atualmente. Bom, se você nunca programou ou está começando agora e quer dar uma revisada, essa aula vai ser para você, pois vai ser uma aula bem introdutória mesmo, só para você entender os conceitos, a sintaxe e tudo mais. Antes de começar, né, a gente vai precisar entender um pouquinho de como funciona o processo de escrever um código. Basicamente, para você escrever o código, a gente vai, de fato, né, escrever o código, depois a gente vai compilar, e depois vai, de fato, executar. E para isso, a gente vai precisar de um editor de texto, como, por exemplo, o VS Code. No meu caso aqui, eu estou usando o Dev C++ também, vai servir. É, Então, eu vou aqui abrir aqui. Esse é o Deve Ser Mais Mais. A gente pode abrir aqui um novo documento e já pode começar, né, a escrever o nosso código. Eu vou escrever aqui o famoso Hello World. Escrevo aqui. Hitman. Bom, vamos explicar agora o que vai acontecer aqui. Na primeira linha, a gente incluiu a nossa biblioteca com as funções principais. Então a gente escreve a hashtag include entre chaves std e u.h. Ele vai pegar e vai adicionar a biblioteca. Aqui embaixo nós temos o int main, que vai ser a função principal do nosso programa. Vai ser onde o programa vai começar de fato. E dentro dele, né, você pode ver que está entre parênteses, entre ele está o printf Olá Mundo. O que esse printf faz? Ele vai basicamente printar o que está escrito na tela. Então, no caso aqui, ele vai printar Olá Mundo. Ele precisa estar entre parênteses e entre aspas. E embaixo vai estar o return zero, que vai encerrar o programa. Isso indica que o programa terminou com sucesso. Sempre tem que ter o ponto e vírgula no final de cada comando, porque senão o programa não vai entender e vai acabar dando erro. Então a gente pode compilar aqui para ver como que vai sair, né? A gente aqui, ó, compila e executa. Aí ele vai compilar e vai executar. Vai me pedir para salvar na biblioteca. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Aula. Já tem um, mas eu vou substituir. E vamos lá. Prontinho. Ficou meio estranho aqui por conta aqui do sinalzinho. Então a gente pode tirar para não ter esse problema. Vamos executar aqui de novo. Prontinho. Olá, mundo. Bom, agora que a gente já conseguiu escrever o nosso primeiro programa, né, que é o famoso Olá Mundo, ou Hello World,
A gente vai aprender agora a guardar informações ou dados, né, usando as variáveis. Na linguagem C, a gente precisa declarar o tipo de variável antes da gente usar. Por exemplo, eu vou escrever aqui alguns tipos de variáveis. Temos a int idade, vamos por 21. Lembrando sempre do ponto e vírgula. Temos o float altura, que vai ser 1.88 no meu caso. E o char, que seria a letra, vai ser a letra A. Ponto e vírgula, prontinho. Bom, o que cada variável significa? Aqui a gente tem o int, que ele vai ser um número inteiro, então tem que ser um número inteiro, no caso aqui é 21. O float, ele é um número com decimais, então nesse caso aqui é 1.88, a gente não usa vírgula, usa ponto no lugar da vírgula. Temos o char, que seria de caractere, nesse caso é o A. Então a gente pode pôr aqui, a gente pode escrever um int main aqui, para printar. Vamos aqui. Sua idade é porcentagem de anos. Bom, vamos lá, vamos ver se vai executar. Opa, aqui ó. Esqueci de pôr o nome da variável. Você viu que ele já deu erro, né? Então, antes de executar, ele vai compilar e nessa compilação ele acha esses erros. Vamos lá, então, sua idade. Como saiu com o E, a gente abrevia. Vamos lá. Sua idade é 21 anos. Vamos ver o que aconteceu aqui então. Na hora que a gente fez o int em main, ele fez um printf. Sua idade é porcentagem de. O que esse porcentagem de vai fazer? Ele é usado para imprimir um número inteiro. Tá? Então, ele vai no lugar dessa porcentagem de vai imprimir um número inteiro que eu vou pôr aqui no final. Você viu que eu pus uma vírgula? Então, depois a gente fechar com a aspa, a gente pode pôr uma vírgula e pode pôr o nome da variável. Tá vendo aqui, ó, idade mesmo, igualzinho. Lembrando que sempre quando for maiúsculo, minúsculo, tem que pôr exatamente igual. O que serve esse barra N? Esse barra N vai basicamente dar um enter, ou resumidamente vai pular uma linha. Então eu posso pôr nessa mesma linha aqui de código, eu posso pôr a altura, e aí eu ponho aqui, depois desse barra N, sua altura é, aí eu ponho o porcentagem, e aí eu ponho a porcentagem F de float, e dou mais um barra N. Aqui em idade, eu posso colocar vírgula e altura. E aí, vamos ver. Prontinho. Ó, sua idade é 21 anos. E aí ele deu barra N, então ele pulou uma linha. E foi aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Sua altura é 1.88. Aqui ele saiu com alguns zeros. O que a gente pode fazer para cancelar esses zeros, né, digamos assim? Aqui a gente pode pegar e pôr um ponto 2. O que esse ponto 2 vai fazer? Depois do ponto, ele vai imprimir duas casas decimais. Vamos testar aqui. Opa, saiu errado. Bom, aqui eu me enganei, na verdade. A gente põe porcentagem, ponto 2f, e aí sim, né, depois do ponto, ele vai imprimir apenas duas casas decimais, depois do ponto.
E aí agora sim ele vai aparecer. Sua altura é 1,88. Então aqui a gente viu que depois do barra N a gente pode pôr aqui, no caso agora, a letra, né? Então a gente põe a letra escolhida foi porcentagem. E aí no caso para char, a gente põe o C mesmo. E lembrando sempre de pôr aqui depois o nome da variável, que no caso ali é a letra. Prontinho. A letra escolhida foi A. A gente pode fechar. E basicamente essas as principais variáveis que a gente utiliza na linguagem C. Agora a gente vai ver como a gente lê uma entrada de dados usando o scanf. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou apagar esse aqui, o intmain, e essas variáveis. Então, a gente vai usar aqui algumas variáveis. Vamos usar a idade mesmo. Idade, a gente pode pôr tudo em uma linha só, ou, por exemplo, aqui, idade, altura, não, idade, e a gente põe float, altura, char, letra, é, e vamos pôr aqui também aproveitar. Não, vamos fazer depois isso. Bom, aqui eu já declarei o entidade, o float altura e o char letra. Só que vocês podem ver que eu não pus o valor de cada uma. Então, como que eu faria para receber essa entrada, né? Esses dados? Eu pedi pro usuário inserir. A gente põe aqui um printf. Digite sua idade. E aí a gente pode pôr aqui um scanf, que ele vai escanear a resposta do usuário. Aqui a gente põe porcentagem D, que é para a gente armazenar, né? Sempre em aspas. Depois das aspas a gente põe a vírgula. E a gente põe e-comercial e o nome da variável, no caso aqui é a idade. E aqui que ele vai fazer, ele vai basicamente escanear o valor que o usuário digitar. Então, o que ele digitar aqui, o usuário digitar, vai ser armazenado na variável de idade. Então, vamos fazer aqui para altura, né? Digite sua altura. Eu vou dar um barra N aqui, porque senão ele vai aparecer tudo na mesma linha e a gente não quer isso. Então, a gente dá aqui sua altura, ponto e vírgula, dá um scanf novamente. Aí, como agora é um float, a gente usa o porcentagem F, vírgula, altura, e comercial altura. Deixa eu carregar. Dois ponto vírgula, depois do parênteses, sempre, porque senão não vai dar certo. Agora a gente vai fazer o da letra, né? Então, printf, digite uma barra n, né? Pra gente não ficar em cima, digite uma letra. Ponto vírgula, scanf novamente. E agora para char, qual que a gente vai usar? Exatamente, porcentagem C. Põe a vírgula, o e comercial e letra, que é o nome da nossa variável. Beleza, a gente armazenou todas as variáveis, né, todos esses dados nas nossas variáveis.
Então, como que a gente agora printa elas, no caso, né? A gente vai dar um printf igual a gente acabou de aprender. No caso aqui, ele vai printar qualquer idade, ele vai escanear o valor e vai jogar para cá. Mesma coisa com a altura, ele vai pedir a altura, escanear e jogar para cá. E, mais uma vez, digitar a letra, escanear e jogar para cá. É isso que vai acontecer nessa parte aqui do código. Agora, aqui, a gente vai printar. Então, a gente dá um printf, printf, sua idade digitada foi porcentagem de barra n. E aí aqui na vírgula eu ponho idade, que é o nome da variável. Aí depois novamente a gente dá um printf. Opa. Printf. Sua altura digitada foi de porcentagem f, vírgula altura, especificar a variável. E por último, opa, esqueci do barra n. E por último, a gente vai falar a sua letra digitada foi a letra porcentagem C de caractere, vírgula, letra. Bom, e agora ele vai dar um printf em cada uma dessas variáveis. Lembrando que no lugar de porcentagem de F ou C, ele vai ler essa variável que está dentro da variável. Então a gente pode dar aqui agora, lembrando do return zero, ponto vírgula. Vamos ver se vai rodar. Bom, aqui ó. Digite a sua idade, 21 anos. A sua altura, 1,88. Ele acabou pulando. Vamos descobrir o porquê. Bom, o que está acontecendo aqui? É um erro relativamente comum, um erro de buffer. Isso vocês vão aprender em algumas aulas mais pra frente. Mas basicamente na hora de ler, ele está lendo a idade, escaneando a idade, está lendo a altura, e na hora de escanear a altura, ele está pegando e lendo esse barra N. E aí faz com que no próximo scanf ele leia um enter, que acaba dando continuidade sem pôr de fato uma letra lá. O que a gente pode fazer é basicamente dar um espaço aqui, que na teoria é para funcionar. Aí. E prontinho. Aqui eu esqueci de limitar, mas a gente já aprendeu isso. Aqui a gente apareceu a idade digitada, né, 21. Vou fazer um teste com uma outra idade para a gente ter uma noção. Aproveitar e já limitar aqui. Ponto 2. Prontinho. E vou dar 2/n aqui para ficar mais bonito. Digita a sua idade, eu vou pôr 35. A sua altura, 1,65. E digitar a letra Y. Prontinho. Sua idade digitada foi 35, a sua altura foi de 1,65, a sua letra foi a letra Y e ele finalizou no return zero. Agora vamos aprender a dar uma olhada nas operações, né, matemáticas que tem aqui. No caso aqui eu vou criar um int A e um int B para a gente fazer as somas. Então a gente pode pôr aqui um printf digite opa, o primeiro valor. Aqui a gente põe vírgula. Agora a gente vai dar um printf. Opa, perdão. Um scanf.
para escanear o valor digitado, vai ser o A. Agora o um printf para solicitar o valor B. Mais um scanf para escanear o valor B. Pronto, aqui a gente já vai armazenar os valores A e B. E nisso a gente já pode fazer as operações matemáticas. Bom, vamos por aqui de soma. O resultado. Resultado de soma. A gente põe porcentagem D. E aqui a gente pode pôr A mais B. Aqui a gente pode fazer o de multiplicação. Aqui eu vou dar um barra N. Prontinho. A asterisco B, que vai ser o asterisco de multiplicação. Printf de vamos por subtração. Aqui eu esqueci de pôr porcentagem D. Porcentagem D. Esqueci de pôr aqui. Beleza. A menos B. Se tiver tudo certinho, vai ponto vírgula funcionar. O valor 10. Opa, ele não armazenou. Por que não armazenou? Ah, sim. Aqui eu esqueci de pôr o e-comercial. Prontinho. Primeiro valor 10. Segundo valor vai ser 5. Resultado das operações de soma 10 mais 5 vai dar 15. De multiplicação 10 vezes 5 vai dar 50. Aqui eu esqueci de pôr o barra N e ele ficou juntinho, igual eu tinha falado. E subtração 10 menos 5 vai dar 5. Basicamente, esse foi o código. Divisão, né? Também acabei não fazendo. Vamos por aqui rapidinho. Divisão. Página D. A barra B. Aqui, ó. Divisão. 10 dividido por 5 dá. Deixa eu pôr barra aqui. Senão vai ficar estranho. Prontinho. Subtração 10 menos 5 dá 5. Divisão 10 dividido por 5 dá 2. Essa é a parte das variáveis de operações matemáticas. Agora eu vou fazer um programinha com tomada de decisão, que a gente pode usar aqui. No caso, a gente pode fazer, vamos verificar a idade. Então a gente põe idade, dentro do int a gente vai pôr um printf, digite sua idade.
scanf, porcentagem de idade, lembrando do e-comercial, senão vai dar aquele mesmo erro. E aqui a gente pode fazer, né, a verificação. Como que a gente faz a verificação? A gente usa o famoso if. If idade for maior que 18, a gente vai executar um comando. Vamos falar printf. Parabéns, você é maior de idade. E caso não seja, a gente pode pôr aqui else printf, você ainda é menor de idade. Vamos rodar. Vamos por aqui que eu tenho 16 anos. Você ainda é menor de idade. Agora, caso contrário, 24 anos, parabéns, você é maior de idade. E essa condição a gente pode fazer o que você imaginar. Então, o que ela vai fazer é que ela vai avaliar, né? If, que seria se em inglês, a idade for maior do que 18, ele vai fazer esse comando. Caso contrário, né? Caso então não for maior que 18, ele vai apresentar esse comando aqui. Bom, aqui eu fiz um pequeno desafio para a gente fazer. O que vai ser os objetivos, né? Vai precisar ler o peso e a altura do usuário. A gente vai calcular o IMC, exibir esse valor na tela. Esse valor na tela com duas casas decimais, não pode passar disso. E informar qual categoria do IMC esse usuário se encontra. Aqui a gente tá, eu já dei um spoiler da fórmula para vocês. O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. E aqui estão as categorias. Caso o usuário esteja abaixo de 18,5, ele é considerado abaixo do peso. Caso ele fique entre 18,5 e 24,9, ele já vai para peso normal. E entre 25 e 29,9, sobrepeso. E se ele passar de 30, já é obesidade. Então, pausa o vídeo aí e tentem fazer sozinhos. Caso esteja com dificuldade, a gente já vai fazer aqui juntos, né? Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vai declarar as variáveis, né? Então, float, que é o peso, a altura e o IMC. Tem que ser float, não pode ser int por conta de ser números quebrados, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai pedir, né, os dados para o usuário, então digite seu peso aqui no scanf para a gente escanear o peso, porcentagem F, vírgula, altura, opa, peso, print F, digite sua altura, scanf, porcentagem F, porcentagem F, altura. Lembrando sempre do e-comercial. Então,
com essas informações a gente já vai conseguir fazer o IMC. Então a gente vai substituir, né, o valor do IMC. No caso aqui, o IMC vai ser essa fórmula aqui, peso sobre a altura ao quadrado. Então a gente põe aqui peso dividido por altura, entre parênteses para fazer ao quadrado, né? Asterisco altura, que vai ser a altura vezes ela mesma. E agora a gente vai pôr aqui, né, printf, seu IMC é dois pontos, porcentagem f, ponto 2f, né? Lembrando que uma das regras era exibir duas casas decimais, então 2.f. Aqui a gente põe. Agora a gente vai fazer um if, dependendo do IMC, né, da pessoa. Então, a gente vai fazer aqui if IMC for abaixo de 18.5, então for menor do que 18.5, ele vai rodar esse código. E vai ser um printf, você está abaixo do peso. Barra N aqui. Você está abaixo do peso. Else, if, ou seja, opa, aqui eu esqueci de pôr F. Se não for isso e for o IMC abaixo, ou seja, né, entre, se for menor que 18, na verdade, se for maior que 18.5 e o IMC for menor que 25, ele vai fazer o printf com barra N, você está com o peso normal, ponto vírgula. Então aqui, se o MC for maior que 18.5, na verdade tem que ser 18.4, né? Porque se for 18.5 ele já vai estar nessa média aqui. Então se ele estiver entre 18.5, ou seja, se for maior que 18.4 e também o IMC for menor que 25, ou seja, 24.9 para baixo, vai estar no peso normal. Aqui a gente pode apagar. E também, caso não seja, se o IMC estiver menor do que 24.9 e também, bom, vamos fazer de um jeito um pouco mais simples, né? Aqui, se o MC for menor que 18,5, vai falar que está abaixo do peso. Então, se ele está nesse segundo if, ele significa que é acima de 18,5. Então a gente pode pôr só o IMC for menor que 25. Então, aí se for menor que 25, ele vai estar aqui, vai rodar isso daqui. A gente pode tirar esse e pôr, no caso, o IMC for menor do que 30. Aqui. Se
for menor do que 30, aí ele vai rodar esse printf. Você está com sobrepeso. E caso não seja nenhum dos dois, nenhum dos três, na verdade, né, nenhuma dessas três condições, ele vai rodar essa outra. E caso não seja nenhuma dessas três opções, ele vai rodar esse printf aqui. Deixa eu espaçar aqui. Printf, você está com obesidade. Prontinho, já está feito. A gente só vai precisar pôr o return zero aqui. E esse é o código. Caso o seu tenha ficado semelhante ou igual, você conseguiu fazer. Vou rodar aqui, vou digitar um peso aqui 80 quilos com 1,65. Foi para zero? Por que foi para zero? Provavelmente é aqui. E seu peso? 80 quilos com 1,80. Não está dando certo. Vamos ver o que está acontecendo. É aqui, ó. Na hora de escrever o valor, eu não escrevi o nome da variável e saiu zero. Então a gente põe aqui NC. Vamos ver novamente. 1,65. Bom, deu aqui 29,8, ou seja, foi maior. Está entre. Aqui? Está entre 25 e 29,9, falou sobre peso. Vamos tentar novamente então. Vamos para abaixo do peso. Uma pessoa com 80 quilos com 1,80. Peso normal. Agora, uma pessoa com 60 quilos e 1,80. Quase. 52. Novamente. 55 quilos e 1,80. Bom, aqui abaixo do peso. E agora sobre peso, vamos pôr aqui 80 quilos, 90 quilos, com 1,50. 40, maior que 30, e você está com obesidade. Esse foi um código um pouquinho mais complexo, mas é bom ir treinando todos os tipos de condições também. Bom, essa foi a aula. Aqui nessa aula a gente aprendeu como funciona a linguagem C, né, a programação em C, como criar variáveis e os tipos dela e como usar. A gente aprendeu também a ler e imprimir os dados, né, usando o printf e o scanf. Como fazer também contas usando a matemática, né, as operações matemáticas. Também aprendemos a usar as decisões com if no caso, né, if e else if. E bom, agora por hoje, por essa aula é só. Muito obrigado. E é isso.